Pronto. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, o convite feito pelo Lar Espírita Maria Dolores, na cidade de Caruaru, dizer que é a segunda vez que nós estamos, né, de certa forma aqui unidos, hoje através da ferramenta, né, digital, das plataformas digitais, porque nós estamos enfrentando esse processo de pandemia. Então, por orientação do Estado, né, do governo do Estado, das autoridades de saúde, nós estamos dando continuidade aos nossos trabalhos através dessas ferramentas digitais. Mas eu trago aqui o abraço fraterno do Grupo Espírita Regeneração, que é a casa que eu sou vinculado, né, que eu trabalho, e desejar uma tarde de muito aprendizado, de muitas reflexões. E como foi divulgado, né, durante esses dias, o tema da nossa conversa, da nossa reflexão na tarde de hoje, é sobre a parábola do trigo e do joio e do trigo. É uma parábola conhecida, né, do Evangelho, e ela traz um ensinamento muito importante, porque ela vai falar justamente sobre esse momento em que nós atravessamos de transição planetária. É importante que a gente estudá-la, refletir e visualizar nesse ensinamento de Jesus através dessa parábola como nós podemos encaminhar e desenvolver a nossa vivência aqui na Terra. Porque nós vamos analisar a parábola, vamos lê-la, né, vamos analisá-la e vamos ver que em muitos momentos Jesus usa, né, de figuras, linguagens, que é um estilo próprio da parábola. A parábola é quando Jesus utiliza de elementos da cultura, elementos da tradição, do dia a dia do povo hebreu, do povo judeu, para trazer um ensinamento. Então, alguns detalhes da parábola podem ficar incompreensíveis. E a chave, que é a doutrina espírita, para conseguir desvendar esse mistério. Inclusive, Emmanuel tem até essa fala, né, que Jesus é a porta e Kardec é a chave. O Evangelho é a porta que abre os caminhos para que nós possamos ter uma vida feliz, uma vida equilibrada, um norte a ser seguido. E Kardec é a chave que abre essa porta, né, que faz com que nós desvendemos esses mistérios. Então, essa parábola está no Evangelho de Mateus, é o capítulo 13. É o capítulo 13, versículo 24. Eu vou usar aqui a tradução do Haroldo Dutra Dias, que é um palestrante espírita, né? Essa tradução ela foi editada e lançada pela Federação Espírita Brasileira e é a tradução que geralmente nós utilizamos até no estudo do NEP, né? Que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. E eu deixo aqui também um abraço fraterno para todos que fazem o NEP da Federação, o NEP do Regeneração, da Uniluz, dos Missionários da Luz, Lota de Souza, que são os NEPs aqui, né, da cidade de Recife e Olinda, né, Missionários da Luz lá de Jardim Atlântico. E, então a gente vai ler a parábola e depois a gente vai analisando. Veja que interessante. A parábola diz o seguinte: outra parábola propôs-lhes, dizendo, né, Jesus falando, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e partiu. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Aproximando-se os servos do senhor da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhes respondeu: um homem inimigo fez isso. Os servos lhe disseram: sendo assim, queres que, pois a sair, o recolhemos? Ele, o Senhor, porém disse: não, para que, ao recolher o joio, também não arrancai o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio, atirai-o em molhos para queimar,
O trigo, porém, reúne no meu celeiro. E essa é a parábola do trigo e do joio. Então, nós vamos observar que tem muitas figuras de linguagem, né? Muitas alegorias, e algo que é bem interessante, que Jesus, para conseguir fazer compreender, né, os discípulos e as pessoas da sua época, e tem uma particularidade que Mateus é o evangelista, né, que conviveu com Jesus. Então, nós vamos ver que todo o evangelho de Mateus tem uma sincronia e tem uma cronologia, né, dos acontecimentos como foram acontecendo. Tem outro detalhe, Mateus, ele era judeu, então ele se converte aos ensinamentos de Jesus. Na época não existia nem cristianismo, na verdade, o cristianismo vai surgir depois. O próprio livro Paulo e Estevão, que está aqui, o próprio livro Paulo e Estevão, que os seguidores de Jesus eram conhecidos como homens do caminho. E aonde ele se encontrava era a casa do caminho. Depois, posteriormente, é que vai se instituir a religião cristianismo. Mas nesse processo, Mateus ele escrevia, né, relatava o que Jesus ensinava para os judeus. Então, ele vai usar também uma linguagem muito forte, que Jesus também usava, trazendo a tradição do povo hebreu, que era um povo agrícola, em sua essência, agricultores. Trabalhavam na lavoura, trabalhavam com plantio e com colheita. Então, Jesus vai usar essa analogia, né, do campo, da semente, do trigo, do joio, da colheita, do inimigo que vem e planta. Ele vai usar toda uma alegoria para conseguir passar para nós um ensinamento. Nesse mesmo capítulo de Mateus, capítulo 13, umas duas passagens depois, tem a explicação da parábola do trigo e do joio, mas que ainda assim precisaria de um conhecimento do espiritismo para a gente conseguir entender algumas situações. Mas vamos lá, por base, né? Por versículo. Primeiro, Jesus diz o seguinte, que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou no campo. Então, nós vamos observar que esse campo que Jesus diz que vai ser semeado, é comparado com o reino dos céus. E o reino dos céus, o reino de Deus, que é trazido muito essa fala, né, no Evangelho, é justamente a, a chegada, a conclusão de um mundo de regeneração, de um mundo que vai estar regenerado. Só que tem algo muito interessante, porque no próprio Evangelho, Jesus vai dizer também que o reino de Deus, ou o reino dos céus, é uma construção interior. Então, nós vamos observar que se não haver uma regeneração íntima, não vai haver uma regeneração planetária. Isso tem algo muito forte no próprio Livro dos Espíritos, na última questão, de número 1019, quando Kardec pergunta se um dia o nosso planeta será um planeta regenerado, né? Se será um planeta de paz, de amor, de fraternidade. E a espiritualidade responde a Allan Kardec o seguinte, que o vosso planeta só será um planeta de paz, de amor, de fraternidade, quando os espíritos que habitam nele praticarem mais o bem do que o mal. Então, veja, os espíritos superiores dizem basicamente Kardec o seguinte, que o planeta Terra só irá passar do patamar de expiação e prova para um mundo de regeneração quando os espíritos que habitam aqui a Terra também se regenerarem. Então, é um processo de autorregeneração para uma holoregeneração. Eu primeiro vou fazer a transformação íntima, a minha reforma íntima, para que eu me melhorando e tendo uma vivência adequada, equilibrada, fraterna, respeitosa na sociedade, a sociedade vai se regenerar junto comigo. Por isso que Jesus, no início da parábola, ele faz essa comparação, que o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante ao homem que vai cultivar sementes no campo. E aí esse campo, tanto na própria interpretação do Mestre Jesus, como em outros livros, que depois eu vou indicar, alguns livros que falam sobre parábola, nessas literaturas, e no próprio Evangelho segundo o Espiritismo também, nós vamos observar que esse campo, ele tem duas representatividades. Ele tem a própria representatividade no mundo, né? O nosso planeta Terra pode ser que é conhecido como esse campo, mas também esse campo que vai ser semeado é o coração de cada um de nós. São os nossos corações. Então, esse homem,
né, que vem fazer o plantio, na própria decodificação da parábola, é o próprio mestre, né, é Jesus que vem à Terra, né, encarna, porque a gente compreende, né, que Jesus ele não reencarnou, ele não esteve mais de uma vez na matéria, ele esteve uma única vez e veio, né, concluir a sua missão nessa encarnação. Então, Cristo vem à Terra para semear o campo. E esse campo ele pode ser entendido de duas formas: tanto o campo, o mundo mesmo, o planeta Terra, como o coração de cada um de nós. E aí a gente vai seguindo na parábola, e o que é interessante é que depois que ele afirma que o reino dos céus é semelhante ao homem que vai semear no campo, e aí ele fala o seguinte: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no campo. Ah, olha o detalhe, é semelhante ao homem que semeou boa semente no campo. Boa semente. Porque a gente vai ver que logo depois vai vir o inimigo e vai plantar a semente do joio. Vejam que interessante. Dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e partiu. E aí a gente tem duas figuras de linguagem muito fortes. Primeiro, Jesus ele vai comparar que a semente boa é o trigo. E o trigo para a cultura judaica é o que faz o pão, é o que alimenta, é o que compartilha. Porque quando as pessoas faziam os pães e compartilhavam com famílias, com as tribos, com as comunidades, era um momento de festejar e confraternizar. Então, o trigo ele tem essa representação muito forte, né, do compartilhar, do confraternizar, de estar ali em amigos, vivendo um momento de fraternidade. O joio, porém, quem pesquisar aí no Google, fizer uma pesquisa rápida, vai ver que o joio é uma erva daninha. Na verdade, o joio, apesar de ser muito parecido com o trigo, ele, na verdade, é uma planta tóxica, né, venenosa. Então, você vai ver que Jesus utiliza essas duas figuras de linguagem para representar o seguinte: a semente daquilo que vai trazer bondade, fraternidade, união, e a semente daquilo que mata, que intoxica, que envenena, que seria o trigo. Veja que o homem saiu e semeou boa semente. Jesus está querendo dizer o seguinte, gente, que quando ele esteve na terra e ele pregou, curou, fez os ditos milagres, né, conviveu com os discípulos, andou por meio dos leprosos, pregou no mar da Galileia, né, teve um encontro com Lázaro, teve um encontro com o publicano, teve com Nicodemos, com Maria de Magdala, a mulher samaritana, a mulher adúltera. Enquanto Jesus esteve, né, passando pela sua missão, que durou 3 anos, o seu ministério de divulgação do Evangelho durou 3 anos. Ele semeou essa semente do trigo, da fraternidade, da união, da amizade por todo aquele povo, ali a Palestina, que hoje é conhecido como a Palestina, aquela região toda. Obviamente que depois, né, os discípulos tornaram-se os mártires, né, conhecidos mártires, e foram propagando a boa nova, e hoje nós temos aqui, até hoje, o conhecimento do Evangelho de Jesus, e nós estudamos, e nós nos esforçamos para praticá-lo. Mas o interessante disso tudo é que Jesus veio como homem, e semelhante ao reino dos céus, ele plantou boa semente. Então, todos nós que estamos aqui, encarnados nesse planeta, tivemos contato com a semente boa de Jesus. Tanto o campo planeta Terra, quanto o campo coração de cada um de nós. Teve o contato com essa semente boa. Porém, na parábola, ele fala que os homens, quem são esses homens? Nós, seres humanos, espíritos reencarnados. Nós dormimos. Enquanto estávamos dormindo, veio o inimigo e plantou a semente do joio no meio do trigo. Esse inimigo tem uma alegoria bem interessante, que eu gosto de falar dessa parte para desconstruir alguns conceitos.
porque durante muitos anos e séculos foi personificado o mal em um ser, né? E muita gente conhece a cultura, nós somos brasileiros, então a gente cresceu ouvindo a cultura protestante, católica, que existe a figura do diabo, né? O diabo, Satã, que é o quê? A pessoa, o ser que personifica o mal. E essa persona, essa personificação, ela tenta o tempo inteiro destruir a obra de Deus. Primeiramente, acreditar na existência desse ser que personifica o mal seria colocar em descrédito a onipotência, onipresença e onisciência de Deus. Porque se Deus é a causa primária de todas as coisas, como está lá no Livro dos Espíritos, então tudo que existe no universo hoje é de origem divina. Se existisse um ser que fosse, né, condenado ou vivesse eternamente a praticar o mal, esse ser seria obra de Deus. Logo, Deus teria criado o mal. E nós sabemos, estudamos a doutrina e sabemos que esse sentido desse ser alegórico não tem muito fundamento racional nos dias de hoje. E até teologicamente, quando nós estudamos a Bíblia, né, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós vamos observar que quando encontramos nas passagens algum termo fazendo referência ao diabo ou a Satã, nós vamos pegar o que? A etimologia da palavra. Eu indico o livro analisando as traduções bíblicas do Severino Celestino, que é um estudioso dos textos bíblicos, espírita, professor de teologia, lá da Paraíba. E o que é que Severino traz no livro? E quando a gente pega a palavra Satã, que vem do latim, significa nada mais, nada menos que opositor. Opositor, inimigo. Por isso que Jesus coloca na parábola que quando nós dormíamos, o inimigo veio e fez o quê? Plantou a semente do joio. E quem é esse inimigo, gente? Quem é esse opositor? São os sentimentos negativos, são os pensamentos negativos que se opõem às ideias e os ensinamentos de fraternidade de Jesus. Então, nós vamos ver que esse dormir, em que Jesus fala na parábola, é a nossa invigilância. Nós estamos o tempo inteiro adormecidos. Estamos aqui no ano de 2020, depois de séculos e séculos, tendo contato com o Evangelho, com o ensinamento de Jesus, a doutrina espírita, que é o próprio Consolador prometido pelo Cristo, veio, já se passaram mais de 160 anos, nós estamos aqui nessa labuta diária, como fala aqui a irmã Maria do Carmo no Regeneração, nós estamos aqui no banho-maria do Evangelho, e ainda estamos adormecidos. Não é por acaso que Jesus o tempo inteiro falava, orai e vigiai. Presta atenção nos seus pensamentos. Né? Quem tem ouvido de ouvir que ouça, quem tem olhos de ver que veja. Os sinais acontecem e aparecem. Hoje a humanidade enfrenta uma pandemia. Não é uma epidemia, não, é uma pandemia. Isso significa que é uma doença a nível mundial. E o que é que nós estamos fazendo? Estamos só reclamando? Estamos só encontrando dificuldade? Ou a gente consegue, mesmo em meio ao caos, enxergar aquela luz? Porque tudo existe um propósito. Está no livro dos Espíritos, além de destruição, que de tempos em tempos da planeta Terra e a humanidade enfrenta flagelos destruidores para alavancar o processo, né, de evolução, de progresso planetário. Veja o que a gente falou lá no início. A gente falou no início o seguinte, que muitas dessas dificuldades vêm para o quê? A nossa evolução, para o nosso progresso. Então a gente fica vigilante, nós dormimos, e aí vem o quê? O opositor, o inimigo, e planta o joio no meio do trigo. Lembra lá no início que Jesus fala que o homem, ele mesmo, é o filho do homem, Jesus sai pelo mundo plantando boa semente. Então, essa centelha divina encontra-se dentro de nós. Eu achei muito emocionante no filme do Divaldo, quem teve a oportunidade de assistir o filme no cinema, e no YouTube tem para você alugar o filme e assistir também. No final do filme, quando ele se reconcilia com o obsessor dele, que há 400 anos perseguia Divaldo. Eu não vou dar spoiler do filme, porque pode ter gente aqui que ainda não assistiu.
Mas tem um momento no final que vai haver a reconciliação de Divaldo e de seu obsessor. E aí é quando o Divaldo trava um diálogo para ele muito profundo. Os diálogos do filme do Divaldo são muito profundos, principalmente as falas da Joana de Ângeles. E aí Divaldo chega para o irmão espiritual e fala, mas o irmão fala, eu não consigo perdoar porque eu sou mau. Divaldo fala, não, irmão, você não é mau. Não se trata de colocar a máscara da bondade. Trata-se, a nossa vida na Terra, trata-se em retirar a máscara da maldade e deixar transparecer a luz que já existe dentro de nós, porque nós somos bons, porque Jesus já plantou essa semente dentro do nosso coração. Mas como a gente é invigilante, como a gente dorme, os inimigos, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, o amor próprio no sentido pejorativo. Não é o auto-amor, sempre gosto de diferenciar. Amor próprio é egoísmo. Auto-amor é realmente cuidar-se, né? Cuidar de si mesmo. Então, essas ideias, esses sentimentos, esses pensamentos deletérios são a semente de joio que nós permitimos que venha a ser plantada no nosso coração, no nosso campo íntimo. Aí veja como isso complica. Porque nós vamos observar que existe essa dualidade. O bem e o mal, como está lá no livro da Gênesis, é porque a gente se fala muito. Então, se Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas, de onde vem o mal? Vem do próprio coração do ser humano. E temos essa centelha divina, essa luz, essa semente de trigo plantada aqui dentro de nós, mas, ao mesmo tempo, por conta da nossa invigilância, nós permitimos que outras sementes de joio, da erva daninha, da erva venenosa, também sejam plantadas em nosso coração. Por isso que nós estamos aqui vivendo essa experiência na matéria, o tempo inteiro sendo agraciados pela misericórdia divina, que nos oferece oportunidades todo o tempo de nos prepararmos e nos regenerarmos para o momento do quê? Da ceifa. Porque a própria parábola fala que vai chegar esse momento da colheita, ceifa é colheita. E aí veja o que é que Jesus continua dizendo, né? Que nós dormimos, os homens dormiram, veio o inimigo e fez o quê? Plantou joio no meio do trigo, né? Nos nossos corações. Aproximando-se os servos do senhor da casa, disseram-lhe, Senhor, não semeaste com as sementes no campo? De onde, portanto, veio o joio? Nós estamos tão adormecidos que nós não percebemos que muitas das dificuldades que nós enfrentamos são consequências das nossas próprias escolhas. E aí a gente quer culpar o vizinho, aí quer culpar a esposa, quer culpar o marido, a sogra, né, o colega de trabalho, quer culpar o colega da faculdade. Eu falo da faculdade porque lá na faculdade para mim, né? Se tiver algum amigo meu aqui assistindo a live, sabe do que a gente está conversando. O convívio social, né, como Joana de Ângeles fala, o convívio interpessoal das nós, espíritos, é um convívio que ainda nos traz muitos complexos. Porque conviver em sociedade é complexo, mas é necessário. Lá na Lei de Sociedade, na terceira parte do Livro dos Espíritos, né, a espiritualidade superior deixa bem claro que, isolado do convívio social, nós não vamos evoluir. Nós não vamos. Me recordo de um semestre, para quem não conhece, que tiver alguém assistindo, o semestre é o Simpósio Estudo de Práticas Espíritas de Pernambuco. É um grande evento que acontece anualmente, promovido pelo Grupo Espírita Seara de Deus, na cidade de Paulista. E esse ano vai acontecer online, porque por conta da pandemia não podemos reunir grande quantidade de pessoas. E o Alberto Almeida, que era do Pará, e uma certa vez ele estava falando sobre o problema do ser discriminador, lá no semestre. E aí ele falou assim que é muito fácil ser zen no mosteiro. É muito fácil ser zen no meio da floresta. Aí pega um monge, pega um guru zen, que está ali meditando no mosteiro, e bota ele no trânsito aqui da Agamenon Magalhães, numa sexta-feira, no horário do pico, né? Pega aquela freira que está lá, rezando no mosteiro, e bota ela para entrar na fila do banco, nessa época de pandemia, que você chega lá de 10 horas da manhã e sai de 4 horas da tarde, para ver se ela vai conseguir manter
nós não estamos aqui nos, né, referindo a um monge ou uma freira no sentido religioso, mas no sentido de que muitos religiosos buscam essa paz e esse equilíbrio se afastando do convívio social, em busca dessa paz. Quando, na verdade, a paz ela é independente do que nós vamos estar vivenciando externa. Por isso que Jesus falava que o reino de Deus está dentro de vós. E que nós podemos encontrar essa paz mesmo em meio ao caos. Porque essa paz interior, ela é independente do que acontece no externo, no exterior. Então, esse detalhe de nós estarmos tão adormecidos, de nós estarmos tão vivendo num mundo paralelo do que é a realidade espiritual, porque às vezes eu estou discutindo, né, discutindo no sentido de debater com os meus amigos, e às vezes eles falam assim, Manuel, você vive no mundo de Alice, né, o mundo de Alice, Alice no País das Maravilhas. E eu falo, não, na verdade, eu creio que quem está submetido a uma vida muito materialista que vive um mundo paralelo, um mundo que não existe. Porque a nossa realidade é espiritual. Obviamente, como se fala lá no Evangelho, o homem no mundo, nós somos espíritos, estamos vivendo na matéria, temos que conviver conforme a matéria. A gente precisa trabalhar, precisamos cumprir leis, pagar imposto, precisamos nos alimentar, meio de transporte, roupa, moradia, mas nós não podemos colocar essas coisas à frente da nossa essência espiritual. Por isso que Jesus falou naquela passagem, colocai primeiro as coisas de Deus e o resto será atribuído por consequência. Quando ele fala observar os pássaros no céu, os lírios no campo. Cada dia basta o seu mal. Então, quando nós despertarmos a nossa consciência para esse processo de semeadura, nós vamos começar a observar que esses problemas e essas dificuldades que nós encontramos não necessariamente está no outro, ou então está naquela situação que eu posso estar vivenciando a dor sem sofrer. Vejam que interessante. Eu posso vivenciar a dor sem sofrimento. A dor, ela é uma experiência real e ainda necessária na matéria. Porque a dor para nós, espíritos de terceira ordem, ainda é uma realidade necessária. Existe um mecanismo pedagógico para a dor. Sofrer já é opcional. Emanuel, como é isso? Certa feita perguntaram a Chico. Chico, você tem catarata no olho, problema de infecção urinária. Então você tem várias dificuldades, Chico, mas sempre está sorrindo, sempre está alegre, sempre está tratando todo mundo bem. O Espiritismo tirou seu sofrimento e Chico Xavier fala, não, irmão, jamais. Eu tenho problemas e dificuldades como todos. O que o Espiritismo fez foi mudar a minha perspectiva da dor. Eu não vejo mais a dor como um problema, eu não vejo a dor mais como um obstáculo que eu preciso sofrer porque eu estou pagando pecado, todas aquelas ideias que a gente traz nos nossos arquétipos do inconsciente. A dor é uma oportunidade que Deus oferece para, através dela, conseguirmos encontrar um caminho, um mecanismo para mudar o curso da nossa existência. O curso da nossa existência. E aí os servos falam para o Senhor, né, o Senhor da vinha. De onde, portanto, veio o joio? E aí o mestre, né, o Senhor da vinha, o mestre Jesus fala, um homem inimigo fez isso. Os servos disseram então, sendo assim, queres que por sair recolhemos? Quer que a gente arranque o joio? Quer que a gente tire o joio? E aí lembra que a gente está fazendo essas duas comparativas, né? Essas duas comparações. A gente falou que o campo que vai ser semeado por Jesus e por esse opositor pode ser tanto o planeta como o coração de cada um de nós. Então, nesse momento em que os próprios servos falam assim, então quer que a gente arranque, né, o joio, a semente do joio, Jesus fala o seguinte, não, deixa que cresçam os dois juntos. Quando chegar o momento da colheita, aí a gente faz a separação. Vejam que é a misericórdia divina. Seria justo se
por um passo de mágica, amanhã nós acordássemos e todos os irmãos e irmãs que ainda se comprazem em crime, que ainda são corruptos, que ainda têm atitudes desonestas, que cometem crimes, será que seria justo perante Deus que do nada essas pessoas fossem retiradas do planeta e só ficassem os bons? Onde estaria a misericórdia divina? Dá oportunidade de crescimento espiritual. Porque, gente, nós temos que colocar uma coisa na nossa cabeça. Nós espíritas e espiritualistas, a vida na matéria não vai anular a vida do espírito. Quando esse corpo morre, o espírito continua em outras moradas, em outras dimensões. Então, a oportunidade de crescimento é no convívio um com os outros. Por isso que Deus permite que nesse planeta exista espíritos mais elevados e espíritos ainda recalcitrantes, para que aqueles que ainda não entendem do amor de Deus convivam com aqueles que já têm essa centelha acesa, iluminada e pode ser visto por todos. É na convivência social, é na convivência coletiva, é em família, é no ambiente de trabalho, que nós vamos aprendendo um com os outros. Aqueles que são bons servem de exemplos a ser seguidos. Aqueles que têm atitudes egocêntricas, orgulhosas, também servem de exemplos de como não proceder. E são nesses convívios que a gente vai evoluindo. No próprio Evangelho, no capítulo 3, quando vai falar dos mundos regeneradores, os próprios espíritos superiores, e Kardec diz isso, que nós vamos evoluindo e aqueles que não conseguem vão ficando constrangidos por não estarem adequados ao patamar evolutivo da Terra. A prova disso é que ninguém faz nada errado na frente de todo mundo. Pode perceber que todo crime, toda situação que é meio equivocada, todo mundo quer fazer escondido. Na escola mesmo que eu trabalho, quando uma criança apronta alguma trela, faz escondido. Ou então fica se escondendo. Quem foi que fez? Não sei, tio Emanuel, não fui eu, não. E às vezes mas sabe que fez trela e fica escondido. A mesma coisa somos nós. Por isso que Jesus falou que nós estamos adormecidos. Né? Estamos ainda na infância espiritual, Joana de Ângeles diz. Ainda somos espiritualmente ainda muito infantis, porque temos essa atitude como criança. Cometemos equívocos escondidos, muitas vezes negamos e queremos projetar a culpa daquilo no outro. E não reconhecemos. Não nos responsabilizamos por nossos atos. Por isso que Jesus disse na parábola: deixai crescer junto o joio e o trigo, porque vai chegar o momento da colheita, o momento da ceifa. E quando chegar no momento da ceifa, os ceifeiros vão fazer essa separação. O que é joio, veja o que é que Jesus diz na parábola. O que é joio vai ser amarrado em moios, e vai ser atirado ao fogo. E o que for trigo vai permanecer e vai constituir o reino dos céus na terra. Veja que no início da parábola, Jesus fala que o reino dos céus é semelhante ao homem que saiu para semear a boa semente. E no final da parábola, Jesus diz que aquele que for trigo vai permanecer e vai fazer com que a terra seja esse reino de Deus, aqui no mundo material. A gente vê que esse momento da separação do joio do trigo, meus irmãos e minhas irmãs, já está acontecendo. Esse processo em que todos nós estamos vivenciando hoje em dia, já é o processo da transição planetária. Mas, infelizmente, para algumas pessoas, essa transição planetária não acontece da noite para o dia, não vai vir por um passe de mágica, não vai ser através de um cataclisma que tudo vai se modificar. Certa feita, um colega meu botou um stories no Instagram, compartilhando uma notícia aí que eu nem li, porque ele é uma pessoa que tem um costume mesmo de compartilhar umas notícias sempre negativas. E aí ele compartilhou e ele falou assim:
Meu Deus, não era mais fácil mandar um meteoro logo? Veja, meu Deus, não era mais fácil cair logo um meteoro aqui na Terra e acabar tudo? Para muita gente seria fácil. Acaba logo tudo. Eu não vou ter que me esforçar, não vou ter que me melhorar, eu não vou ter que, né, lutar no sentido de ter que vencer minhas más inclinações para conseguir me desenvolver. Eu não vou precisar ter que abaixar meu orgulho e saber que eu só vou conseguir melhorar o mundo me unindo ao meu próximo. Então é mais fácil acabar logo tudo mesmo, cair um meteoro, vir um tsunami, um terremoto e acontecer como a gente vê nesses filmes hollywoodianos, que de forma infantilizada e inconscientemente eles criam uma forma de pensamento coletiva onde as pessoas às vezes até gostam com essa possível destruição planetária. Mas os espíritos superiores bem dizem, Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 18, Os Tempos São Chegados, que fala sobre a geração nova. Nesse capítulo, a espiritualidade diz para Kardec claramente que, de por certo, a humanidade irá se regenerar. Que, de por certo, o planeta Terra vai subir no degrau evolutivo dos mundos. Deixará de ser um mundo de expiação e prova, onde a dor, o sofrimento e a angústia predomina, e passará a ser um mundo regenerado. Sem dúvida alguma, isso vai acontecer. Mas não irá acontecer da noite para o dia, através de um cataclisma, né? Através de uma destruição em massa. Até porque, gente, os flagelos destruidores, né, ou então catástrofes naturais, acontecem desde que o mundo é mundo. O planeta Terra é vida. A natureza vive. Então, as placas tectônicas se movem. A camada de ozônio existe. Né? O magma é expelido pelos vulcões. Os maremotos vêm, o tsunami vem. Os fenômenos da natureza existem, fazem parte da nossa natureza. Isso não é um apocalipse nem um fim do mundo. Agora, talvez, em um tsunami, por exemplo, igual que teve na Indonésia em 2012, e que está relatado no livro Transição Planetária, de Divaldo, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, provavelmente esses acontecimentos faz com que desperte no coração dos seres humanos a empatia e a compaixão. Podemos observar, de tempos em tempos, quando a humanidade ela é atingida por algum flagelo destruidor, seja ele uma catástrofe natural ou uma doença como essa Covid-19, veja como o coração das pessoas ficam mais sensíveis. Até aquelas mais endurecidas e adormecidas, elas conseguem perceber que precisam fazer algo, que não podem ficar paradas, que cria-se uma consciência de coletividade, porque é através dos problemas e das dificuldades que nós vamos alçando voos mais altos. Então, esse momento da colheita, meus irmãos e minhas irmãs, já está acontecendo. A separação do joio e do trigo já está existindo. Estão acontecendo situações em que as pessoas já não conseguem mais esconder. Hoje em dia nós não conseguimos fazer nada, tudo é gravado, tudo é filmado, tudo é exposto nas redes sociais. Nós somos quem nós somos. Durante todos esses anos, desde que Jesus esteve conosco, e eu falo conosco porque nós somos reencarnacionistas, e provavelmente nós estivemos lá convivendo com Jesus naquela época. Agora, eu tiro por mim. Se nós estamos aqui com uma tarefa, se nós estamos à frente de um trabalho espírita, divulgando o evangelho, provavelmente isso não é porque Emmanuel é evoluído, ou então porque os palestrantes, os médios, os trabalhadores são pessoas mais preparadas. Muitas vezes, como fala no próprio evangelho, são os mais comprometidos com a causa. E por isso nós estamos aqui hoje, num domingo à tarde, falando sobre Jesus e sobre o evangelho. Então, veja, desde esses tempos em que Jesus esteve conosco, que a semente do Evangelho, a boa semente, está sendo plantada em nossos corações. Nós somos invigilantes. Então, as ideias contrárias às ideias cristãs, a ideia do ódio, da raiva, da vingança, ela também foi sendo cultivada em nossos corações. E nós estamos todos os dias nessa batalha. Mas não é a batalha contra o outro. Tem uma fala da Joana que ela fala, Divaldo, quando chegar o nosso último dia aqui na Terra,
e nós tivermos que despojarmos dessa matéria, nós vamos perceber que a nossa luta nunca foi contra o outro. A nossa luta sempre foi contra nós mesmos. O grande inimigo, o grande opositor somos nós mesmos. São os nossos medos, são os nossos orgulhos, são as nossas dificuldades. São essas situações que deixam plantar em nossos corações o joio. E Jesus permitiu que nós estivéssemos aqui, porque a espiritualidade, Deus nos ama infinitamente. E espera que com o nosso livre-arbítrio e com a nossa consciência, nós possamos fazer com que a semente do trigo cresça mais que a do joio. E quando chegar esses momentos que nós já estamos vivenciando, que é o momento da ceifa, onde vai ser separado o joio e o trigo, e por isso que eu digo, lá na parábola tem essas duas interpretações. Nós podemos interpretar a parábola como o campo, o planeta Terra, e o campo, o coração de cada um de nós. Porque podemos ser uma pessoa trigo ou uma pessoa joio. Mas nós só seremos joio ou trigo se a gente deixar qual a semente que vai crescer no nosso coração. Qual é a que vai germinar? Qual é a que vai dar frutos? Qual é a que vai criar raízes? É a do trigo ou é a do joio? É a semente do amor ou é a semente do ódio? É a semente do perdão ou a semente da mágoa? É a semente da compaixão e da empatia ou é a semente da indiferença? É a semente da humildade ou a do orgulho? Gente, Jesus não veio para a Terra para falar palavras bonitas e poesia, não. Tem uma palestra da Anete Guimarães, eu gosto bastante dela, que ela é bem questionadora e ela tem um cunho até científico. Tem uma palestra dela que ela fala assim: vocês acham que Jesus veio à Terra falar só palavras bonitas? Palavras para a gente colocar lá no cartazinho e divulgar no WhatsApp, nas redes sociais? Não, gente. Jesus é o modelo e guia da humanidade. É o espírito mais perfeito que nós temos conhecimento. Emmanuel diz que ele é o governador espiritual desse planeta em que a gente vive e que diariamente a gente ajuda ou torná-lo um mundo regenerado ou deixá-lo ele um mundo de dor e de sofrimento. Por isso que se fala que nós somos os trabalhadores da última hora, que nós somos co-criadores, porque nós estamos aqui nessa tarefa, nessa função. Então vamos despertar nossos corações, nossas consciências, vamos fazer essa autoanálise, né, que Santo Agostinho recomenda a Kardec no Livro dos Espíritos, no Evangelho. Vamos buscar estar em contato com o nosso eu interior e compreender o que é que eu estou fazendo no planeta. O que é que eu quero da minha vida aqui na Terra? Eu estou deixando a semente de trigo crescer mais que a do joio? Quem sou eu nesse campo fértil em que Jesus está plantando a sua boa semente? Eu serei o que será amarrado em molhos e vai ser retirado e provavelmente levado a outro mundo primitivo, como aconteceu com nossos irmãos de capela anos atrás, ou nós vamos conseguir herdar um mundo de regeneração. E eu concluo nossa fala trazendo uma reflexão que está lá na bem-aventurança que Jesus deixa, né? O Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Só duas bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque os mansos herdarão a terra e os pacíficos serão reconhecidos como filhos de Deus. Quem nós estamos buscando ser? Os mansos e pacíficos que continuarão aqui no mundo quando ele já estiver regenerado, ou então o joio que será lançado em outros mundos, em outras dimensões mais primitivas e provavelmente, talvez, não posso dar certeza, mas talvez mais penosa do que a gente já enfrenta aqui na Terra. Então, essa era a nossa mensagem dessa parábola. Agradeço mais uma vez o convite e deixo aqui os meus votos de muita paz. Assim seja. Obrigado.